Bom, quem é que corre o risco de pegar contrair a varíola em si? Qualquer pessoa, tá? Principalmente se você tiver contato ou com animal infectado ou com pessoas, né, que estão, né, contaminadas pelo monkeypox, tá? Os profissionais da saúde, como estão na linha de frente ali, eles devem tomar precaução. E essa precaução tem que ser uma precaução, hoje em dia, quando a gente fala assim, precaução universal, o pessoal pensava só em botar luva. Não, hoje em dia, você está numa emergência, você está dentro de uma unidade de saúde, por mais que seja desagradável, use a máscara, né? Vai entrar em contato com a pele, vai entrar em contato com fluidos e secreções corporais, a luva, né? Ah, vou dar um banho num paciente, capote, né? Um avental, de preferência impermeável, que depois, de preferência, seja descartada, né? Não adianta você também usar uma luva, se proteger e com aquela luva você sair fazendo procedimentos em várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Mas vamos pensar aqui, as pessoas que foram vacinadas têm uma certa proteção contra a doença, sim, inicialmente sim. Mas se começar a surgir casos, e aí é que a gente costuma dizer, né? As variantes que surgem nos processos das cepas virais, elas podem trazer uma outra realidade com relação a essa questão de imunidade conferida, né, ou não, por um indivíduo que já se vacinou. Recém-nascidos e pessoas imunocompromissadas, né, elas já têm aquele risco, né, pré-existente, e os sintomas geralmente são muito mais graves e elas podem, né, muitas vezes, passar essa doença aí para os profissionais que estão cuidando dessas pessoas. Então, não é porque é um bebezinho que eu vou dizer, um bebezinho, o vírus dele não é menos letal do que de uma pessoa adulta, tá? Podem ter certeza disso. O vírus é o vírus, ele vai ser onde ele estiver presente. Um detalhe que a gente tem que chamar a atenção é que esse vírus ele vai ficar nas secreções, ele pode ficar nas gotículas, tá? Não existe relato de que eles estejam nos aerossóis, mas em qualquer atividade que vá gerar grande quantidade de aerossóis, como é o caso de intubações, aspirações de vias aéreas superiores, usar a máscara N95, tá? Bom, quando você tiver que se aproximar fisicamente de alguém que tenha varíola a monkeypox, utilizar a máscara cirúrgica é suficiente, tá? Evite levar a mão à mucosa, coçar o olho, né? Cuidado com a questão de ficar manipulando muito, né, objetos. Então, você, antes de mexer em qualquer EPI, seja até o óculos, que não seja o EPI, seja o seu óculos normal, o óculos graduado para a sua deficiência visual, você lave as mãos e depois toque nesses fômites, ok? Não é recomendado, como em qualquer outro tipo de patologia, sacudir lençóis, roupas de cama ou fronhas nesse sentido. Lave sempre as mãos com água e sabão, ok? Não tendo condições agora de lavar a mão com água e sabão, se não houver sujidade aparente, use o álcool gel, tá? Um álcool a 70%, e isso é o mais importante. Bom, o que eu devo fazer se eu achar que posso estar com a varíola do macaco, ou se alguém da família, ou um paciente? Se você acha que teve sintomas com alguém infectado, e agora a gente não tem nem considerado pessoas que viajaram para essas áreas endêmicas ou áreas de risco. Quais são essas áreas? Estados Unidos, Inglaterra e África em si, né? Nessa região, principalmente na África setentrional, a bacia do Congo ali, são regiões endêmicas. Independente disso, nós já temos vários casos no mundo. Então, se você
acha que está tendo um sintoma desse tipo, de uma hora para outra, e fica monitorando, de 3 a 5 dias, vem aqueles sintomas iniciais, cefaleia, que é a dor de cabeça localizada, aí os gânglios começam a aumentar, aí no caso você já pensa numa viremia, ou seja, o vírus já caiu na corrente sanguínea. Você pensa na fraqueza, né, as dores articulares e, né, com o tempo, após esse período de 3, 5 dias, o surgimento das lesões de pele, que começam com aquela famosa evolução que a gente comentou, mácula, pápula, né? Aí vem a vesícula, né? Aí depois ela começa a ter alteração na coloração do líquido que está ali dentro, vem a pústula, e posteriormente pode romper e vai formar uma crosta em si, secar e haver resolução. Toda vez que houver algum desses sintomas, é importante. Se a pessoa chegou e ainda não tem lesão de pele, se ela puder fazer um esfregaço, o suave seco, né? Vai ser colhido, pode ser da naso, da orofaringe de preferência, né? Colocado ali. Havendo lesões, sejam elas mácula e até a pápula no início, não é recomendado que você estoure essas lesões, que você rompa essa pele. Mas você pode esfregar o cotonete seco do suave, né? Algumas vezes, mais 5, 10 vezes, né? As regiões diferentes, e colocar. Agora, houve rompimento, está drenando, tem uma pústula que agora está drenando, não custa nada você colher do centro dessa pústula, né? Essa secreção também no cotonete seco e no suave seco, e encaminhar para o LACEN para que seja feita o diagnóstico em si, tá? O PCR-RT vai ser analisado. A coleta de sangue, ela é recomendada ser feita também? É recomendado ser feita, mas não que você vá encontrar ali substância, é mais para um diagnóstico diferencial de outras patologias, entre elas, né? Você pode ver a varicela, você pode ver as imunoglobulinas que estão aumentadas, fazer um diagnóstico diferencial VDRL, né, para sífilis, porque ele pode apresentar um quadro clínico bem parecido com essas patologias e também com essas DSTs, ok? Algumas lesões, quando elas se encontram nessa região da virilha, nos genitais, no homem principalmente, no corpo da glande, na glande, no prepúcio, em algumas regiões perianais e mesmo retais, tá? Essas lesões elas podem e devem ser também investigadas. Você deve colher material aí dessas lesões, colocar no suave seco e encaminhar para o laboratório, ok? Bom, existe tratamento para monkeypox? Gente, a maioria dos sintomas e a evolução da doença vai desaparecer por conta própria em si, não tem necessidade de tratamento. Agora é importante a gente saber que pessoas que tenham comorbidades, elas podem, não é, a partir daí, digamos assim, ter uma porta de entrada para outras complicações, tá? Existem quadros que evoluíram, inclusive, com lesões neurológicas. É evidente que, conforme o indivíduo estiver imunossuprimido, imunocomprometido, ele vai ter um risco muito maior de ter uma evolução letal, né, ao contrair essa doença. A gente, no tocante a essas lesões na boca, enxaguantes bucais são importantes, uso da máscara, evitar aglomerações, é tudo sim muito importante. No caso em que há afecções oculares, usar colírios, né?
Mas a OPAS e a OMS preconizam que se evite o uso de corticoides, tá? Se evite o uso do corticoides. Com relação ao tratamento, a imunoglobulina, vacina, a VID, né? Para os casos mais graves está sendo recomendado. O antiviral que foi desenvolvido para tratar a varíola humana é o Tecovirimat, comercializado como Tepox, né? Ele também está sendo aprovado para o tratamento da varíola, dessa monkeypox, a partir de janeiro de 2022. Já houve relatos para isso. A gente já falou sobre as regiões, né? O que a gente sabe dos surtos hoje em dia? Nós temos mais ou menos 19 de maio para cá, notificação de mais de 10 países de regiões que não eram endêmicas e agora estão apresentando, né, esses quadros aí. Nós já temos no Brasil, inclusive, a gente tem sugerido que as pessoas não fiquem só tentando fazer durante a análise, né, e a notificação, pensando só no aspecto endêmico ou correlacionar pessoas que vieram de regiões endêmicas, porque, infelizmente, aparentemente, ela já está, né, dentro das comunidades. Aí é possível que esteja já disseminado, até porque pode ocorrer pessoas que se contaminaram e não evoluíram com quadros clínicos, né, como aqueles assintomáticos de várias outras patologias também podem fazer isso. O surto é preocupante, principalmente para a área de saúde, porque ela vai incorrer num período de afastamento muito maior, né? Não para o diagnóstico, mas até para a remissão. O sujeito só pode voltar a atuar depois que sumirem as crostas. Isso pode levar 21, 28 dias. Tá? Imagina você ter uma baixa significativa no seu quantitativo de pessoal, né, que está afastado por causa do contágio. Isso seria um caos total, né, na saúde. Identificar, orientar essas pessoas, fazer o rastreamento e a monitoração dos contactantes é super importante, tá? Então, existe risco desse surto se desenvolver, se espalhar mais? Bom, toda doença contagiosa, ela tem esse risco, mas como o contato tem que ser muito pessoa a pessoa, pele a pele, né, a gente pensa que é um pouco mais fácil da gente tentar evitar isso, tá? O risco para o público, em geral, é baixo. O risco para o profissional da área de saúde pode ser um pouco mais amplo, tá? O nosso grande problema é que, desde que houve, né, o surgimento da Covid, a gente começou a pensar um pouco mais em precauções, né, estar mais prevenido. Então, quando chega na porta de entrada, independente do paciente ter ou não, pode ser um herpes simples, pode ser um herpes zoster, pode ser uma varicela, pode ser uma monkeypox. Independente disso, você já estar sabendo que eu devo estar preparado no meu ambiente de trabalho, ok? E ter muito cuidado para não me tornar um contactante e sair aumentando aí essa transmissão. Não é recomendado que você interne o paciente que tenha suspeita e esteja com quadro clínico estável. Você vai internar uma pessoa com Covid? Também não. Vai depender do quadro clínico que ela apresentar. Existe risco dessa pessoa piorar clinicamente, existem outros fatores clínicos que podem contribuir para a piora do quadro clínico do paciente, e aí vai ser internado, vai ser isolado, inclusive, tá? E os contactantes acompanhados, tá? O ideal é que a gente tente fazer esse processo de educação com a família, com os contactantes em si, para que a gente evite uma disseminação maior, né, desse vírus aí
nas comunidades. Aí as pessoas vão perguntar, mas vamos lá falar de novo, ela é sexualmente transmissível? Gente, por causa do contato íntimo, físico, próximo, né? E o que inclui o contato sexual, a gente sabe que ela pode ser transmitida sim pela via sexual, mas não é via de regra saber se está presente ali no sêmen ou nos fluidos vaginais, por exemplo, do contato, a gente não sabe ainda disso, nós não temos muita informação. Mas o contato direto pele a pele, né, com essas lesões, e como ela pode estar presente tanto na mucosa retal, na mucosa vaginal, ok? Pode haver sim. Agora, interessante é que nós temos visto que muitas vezes a lesão ela já ocorre às vezes na porta de entrada. Pessoas que tiveram histórico de sexo oral, sexo oro, né? Oro-anal, e já desenvolveram essa lesão na língua, nos lábios, na boca, tá? Portanto, onde há lesão cutânea, onde há lesão em mucosa, pode haver ali contaminação. O interessante é que a gente não vai ter aquele mesmo decurso da varíola em si, em que as lesões surgem e evoluem basicamente com uma certa simetria. No caso, não. Posso ter regiões onde está aparecendo agora um rush cutâneo, onde está aparecendo uma mácula, e eu já tenho uma outra área no mesmo paciente onde já está desenvolvendo a crosta. Esse tipo de não, digamos assim, né, de não cadência, né, no segmento das lesões é que tem preocupado e tem sido um diferencial na hora da gente buscar um diagnóstico para esse paciente. O risco de se contrair a varíola em si, chamar eu tenho que mudar esse hábito, monkeypox, não se limita a pessoas sexualmente ativas ou passivas, né? Quer dizer, sexualmente ativas, seja ela passiva ou ativa no ato sexual. E também nós não vamos estigmatizar que é uma doença relacionada ao homossexualismo, que seja, nada disso. O problema é o contato físico próximo com a pessoa que está doente, tá bom? Qualquer momento que você sentiu esses dados que foram colocados, procurar o serviço de saúde. A resposta da Organização de Saúde com relação a isso é que, primeiro, evitar estigmatizar tanto os animais quanto os seres humanos, tá? Não é correto você começar a preconceituar e rotular, como houve no início lá da AIDS, no início dos anos 80, né? Mas saber que todo e qualquer sintoma e sinal da doença, ele deve ser tratado com profissionalismo, né? Evitar estigmatizar, né? Porque isso pode fazer com que o surto, né? Quando você estigmatiza, muitas vezes você faz com que o surto seja até mais rapidamente alastrado, né? A gente precisa unir e apoiar as pessoas e educá-las da maneira como elas vão se manter. Unhas limpas, aparadas, higiene das mãos, reclusão durante esses 21 dias, se ela for considerada, né, como resultado positivo, colher os exames, e o principal é acompanhar. Se você tem uma unidade de saúde básica aqui, e você colheu esses exames, orienta para que essa pessoa fique em quarentena, evitando contato com outras pessoas, usando máscara, higienizando as mãos e, de preferência, usando coisas descartáveis, né? Heraldo, não tem como. Então, tudo bem, gente. Você vai orientar essa pessoa para que os fômites que ela utilizou para alimentação e tudo mais sejam devidamente colocados em solução, a solução de hipoclorito, né, de sódio para água sanitária. Uma colher de água sanitária para 1 litro numa bacia,
Depois você tirar todo o resíduo daquele fômite, você vai lavá-lo, mas deixa de preferência separado para a pessoa, tá? Não coloca no uso comum, tá? Deixa separadinho ali a louça, os fômites. A roupa de cama, a mesma coisa. Sim, por quê? Porque esse vírus está no fluido corporal. Evite, né, locais com muita sombra, roupa de cama, secar ao sol, roupas íntimas, principalmente secar ao sol, passar a ferro, é importante. Tudo isso é uma questão de higiene, tá? E eu acho que o mais importante é por aí, tá? Vamos tentar fazer com que tudo seja visto de forma profissional, humana, evitar rótulos e estigmatizações, não é? Isso é tudo que a gente não precisa ter hoje em dia. E principalmente isso, orientar as pessoas que evitem grandes aglomerações, evitem, tá na época aí de festas juninas aqui no Brasil, né? E isso tem sido uma preocupação maior para nós, ok? Assim que eu souber de mais coisas e a gente tiver mais informações, a gente volta a falar. Uma pergunta que veio aqui em última hora, vai haver campanha de vacinação? Sim, vai haver, né? E nós devemos nos vacinar. A vacina, quem se vacinou com a varíola anteriormente, a gente considera inicialmente imunizado, tá? Nós vamos dar prioridade a essa vacinação, por enquanto, pelo que a gente tem visto pela OMS e recomendações da Organização Pan-Americana, que sejam feitas entre os profissionais de saúde. Não tem nenhuma lógica que não seja dessa forma, tá? Até porque você imagine, se eu começar a ter baixas dentro desse quadro, aí realmente qualquer problema vai ser muito grave. Um abraço para todos, fiquem com Deus.